Momento terapêutico com a Bispa Maria Vanilda. Olá, amigo ouvinte, boa noite. Que coisa boa estar aqui novamente com vocês. Eu sei que antes de eu estar, o Senhor está, porque você é uma pessoa muito especial, uma pessoa que Deus tem marcado o encontro com você todos os dias, todos os momentos, não somente neste programa, mas eu creio que onde você tem entrado, a presença de Deus tem entrado com você. E eu quero dizer para você, se você não tem sentido isso, eu quero declarar que a partir deste momento você sente a presença de Deus, porque Deus é o teu Senhor, é o nosso Senhor, e Ele é bom em todos os momentos e em todas as coisas. E eu quero dar continuidade na nossa palavra, as influências que as emoções podem ter em nós. Eu falava um pouquinho, da questão, o porquê não deixar essas opressões, essas influências, e eu disse que a maioria de nós não deixamos porque nós temos ganho, e realmente nós não vivemos sem ganho, mas nós temos uma outra coisa que nós às vezes não deixamos, porque nós não sabemos viver nós mesmos. Às vezes tem pessoas que dentro da barriga da mãe, ela já tomou uma decisão de viver, de salvar aquela família, Tem muitas crianças que ela vê os pais brigando o tempo inteiro e elas vêm com uma missão de salvar aquele casamento, uma missão de salvar aquela família. Às vezes ela vem em situação onde os pais passaram muita fome, muita necessidade, e irmãos passando fome, e talvez uma pessoa que vive a vida inteira só para o trabalho. Ela trabalha dia e noite sem parar, porque ela tem uma missão, não deixar essa família passar fome. E aí eu pergunto para você está vivendo o seu papel, a sua vida? Não. Você está vivendo aquele papel que é o papel daquela família, você pode até ter este cuidado, mas essa obrigação, ela não seria sua naquele momento, ela seria dos seus pais. Então o que a gente percebe? Aí você se cansa. Eu me lembro que isso aconteceu comigo. Quando eu nasci, depois que eu nasci, depois de 4 anos, minha mãe teve um menino. E eu me lembro até o dia que esse menino nasceu, eu me lembro do primeiro choro dele, eu me lembro de tudo, porque assim, minha mãe esteve em casa e eu estava ali por perto, e eu vi quando o chorinho dele chegou. E eu criei esse menino para minha mãe. A gente tinha uma diferença de 4 anos, então eu levava para o colégio, eu buscava, eu ensinava lição, eu buscava boletim. Eu cuidei daquele menino como fosse filho meu. E foi uma experiência que me levou a ser mãe muito cedo. E isso me trouxe sequelas grandes, porque quando eu me casei, eu tive 2 filhos homens, e aí eu me deparei com uma situação que eu não dava conta de ensinar tarefa para os meus filhos. Todas as vezes que eu ia ensinar tarefa para os meus filhos, eu tinha muita vontade de bater neles, eu tinha vontade falar coisas ruins, e não tinha um pingo de paciência. E quando eu percebi aquilo, e que se eu tentasse eu iria fazer aquilo, aí você me pergunta, mas você não era convertida? Você já não era uma pastora? Sim, mas a minha alma, ela estava toda estraçalhada nessa área. E para eu não fazer isso, porque eu percebi aquilo, eu chamei o Paulo, que é o bispo, e aí eu disse a ele, eu confessei a ele a minha dor, e disse, eu não sei como lidar com isso ainda, porque está muito viva tudo isso dentro de mim. A única forma que eu sei é que eu preciso que você ensine as tarefas para os meninos, até eu pedir ajuda para me socorrer nessa área, porque eu quero descobrir de onde veio isso. E fui procurar ajuda, e na ajuda que eu fui procurar, na ajuda terapêutica, eu realmente encontrei o porquê de eu estar daquele jeito. O porquê era de eu ter assumido aquele lugar que não era meu. Então eu estava com um cansaço imenso na minha alma, ao ponto que eu não tinha paciência nenhuma com o menino. E por incrível que pareça, quando eu me casei com o bispo, ele tinha e tem uma menina, que é a Iana, e essa menina tinha 6 anos,
E eu dei conta da menina, eu dei conta de ensinar as tarefas direitinho, eu dei conta de ensinar a estudar 1 hora por dia. Inclusive é uma menina muito inteligente, é uma menina que, né, aprendeu a estudar. E eu louvo a Deus porque eu dei conta, mas dos meus de barriga eu não dei conta. Por quê? Com a menina estava virgem, com a menina estava tranquilo, porque eu não ensinei menina, eu me desgastei com menina. Eu não fui mãe de menina, eu fui mãe de menino, que foi meu irmão. Você está entendendo, amigo ouvinte, realmente o que acontece? Então ali existia um cansaço incontrolável. E às vezes esse cansaço, ele não me deixa sair dessa opressão, porque eu não consigo ter raciocínio. Quantos anos? E eu quero ler para você Eclesiastes 4:5, que diz: o tolo usa os próprios braços e destrói a própria vida. Então a pessoa, o tolo é aquele que não lida, que não olha para dentro de si, que não olha para a sua alma, que não para observar isso. Meu amigo ouvinte, me desculpa, mas não sou eu que estou dizendo que você é tolo. Isso está na palavra do Senhor. Então ele destrói a sua própria vida, ele dá continuidade na destruição. Destrói como? Vivendo o papel do outro. Ele vive o papel do outro. E deixar de me viver e viver o outro, eu vou dizer, é a pior coisa que você pode fazer na tua vida. Mas o mundo está cheio disso. Eu mesmo me encaixei várias vezes em vivendo o papel do outro e não vivendo eu. E talvez você possa estar dizendo, mas bispo, eu não vou me tornar um pouco egoísta? No começo, quando a gente começa a se deparar com essas coisas, a gente vai para um extremo. Mas a cura não está no extremo, a cura está no equilíbrio. Então, eu quero dizer para você, quando eu cruzo os braços com a minha própria vida, eu perco a oportunidade de fazer a minha história. E eu quero dizer para você, amigo ouvinte, você veio na terra para fazer, não foi a história do seu pai, não foi a história da sua mãe, você pode até ajudar, contribuir, dar continuidade nessa história, mas a sua história precisa existir, você precisa existir, você precisa realmente trazer existência, você corpo, alma e espírito na terra. E cuidar disso com muita alegria, com muita vida. Eu não sei se eu estou te ajudando ou se eu estou, às vezes até dando nozinho na sua cabeça, mas eu não posso deixar de lhe falar tudo isso, porque é o que Deus tem colocado dentro de mim, é o que Deus tem me ensinado para te ensinar. Então, o que eu quero dizer para você? Comece a descobrir, por que você não tem dado conta de sair de toda essa situação que você tem vivido. Talvez você esteja falando, bispo, eu estou cansado, eu já não tenho mais força, eu já estou lá no fundo do poço mesmo, eu já me destruí, eu já me acabei, eu só obedeci coisas que eu recebi, comandos que eu recebi, e eu não sei aonde você recebeu, mas onde você recebeu, o Deus que tu serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que está aqui comigo e está com você neste momento, Ele vai exatamente naquele lugarzinho e retoma e te sara. E eu quero dizer para você, amigo ouvinte, desanima não. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa que Deus tem marcado com as marcas dele. Então não para na beira do caminho não, não desiste de você não. Olha para você nesse momento e diga, eu tenho um Deus forte, um Deus que é bom a todo momento. E Deus vai fazer dessa maldição, dessa dor, desse sofrimento, dessa angústia, a tua vitória. Então eu quero que neste momento você comece a dar as mãos para você mesma e dizer, eu vou me buscar onde eu estou e eu vou dar conta da história da minha vida. Então eu vou parar por aqui. Deus te abençoe. Você é uma pessoa especial, marcada por Deus.